Bom dia, meninos. A aula dessa semana de projeto de vida, semana do dia 3/11 a 6/11, com a entrega dia 12/11. Nós vamos falar sobre a determinação, organização e autoconfiança, tá? São as competências socioemocional. E o conteúdo especificamente, nós falaremos sobre a influência dos familiares, né? Na hora da nossa escolha profissional. Porque nós sabemos o quanto nossos pais, avós, irmãos influenciam ou outros parentes próximos, tios, tias, primos, né? Influenciam na nossa escolha profissional. Lá no início do ano, nas aulas presenciais, eu comentei sobre isso, né? Nós fizemos algumas dinâmicas e para que vocês tomem um determinado cuidado com essa influência dos familiares. Até que ponto essa influência familiar é uma boa escolha ou ajuda, né, melhor dizendo, ou não. Porque quando nós vamos fazer uma escolha profissional, nós estamos falando de algo que vai para a vida toda, né? Então tem que ser algo que eu goste de fazer e até mesmo antes de eu gostar de fazer, eu tenho que ter habilidade. Então eu não posso ter só uma coisa, eu tenho que ter um conjunto de coisas. Um conjunto de coisas tem que ser positivo na escolha dessa profissão. Eu quero fazer engenharia. Ótimo. Seja ela qual for, está relacionado diretamente com a área de exatas. Então, mas eu quero ser engenheiro, porque engenheiro paga um bom salário e o meu pai falou que eu tenho que fazer, porque eu terei uma ótima remuneração. Mas e você? Tem habilidades na área de exatas? Sabe lidar com números? Então, isso é todas as outras situações. Quem quer fazer algo na área da saúde também, né? Precisa, além do gostar, entender, reconhecer as suas habilidades, suas dificuldades. Mas há dificuldades que podem ser superadas? Sim, claro que pode. Agora, tem outras que talvez não sejam. Tenho colegas de vocês que me falou durante a pandemia que pensavam em fazer algo na área da saúde, mas diante da pandemia, de todos acontecido, do que viu no noticiário, desistiu. Desistiu porque percebeu que não tem aquela estrutura psicológica para esse enfrentamento. Então, essa atividade é bem tranquila, é bem simples, mas ela é muito importante para que vocês reflitam, né, sobre o que vocês esperam para a carreira de vocês, tá? Dúvidas nós todos temos, mas precisa colocar na balança muitas coisas antes de fazer essa escolha definitiva. E agora nós já estamos chegando na reta final. Essa escolha logo, né, terá que ser feita, muitos já fizeram, já definiram, tá? Outros não, ainda estão em dúvida. Então precisa pensar bem e levar em consideração muita coisa, principalmente o que você quer, tá? Depois a gente vê a influência de outras pessoas nisso. Então aqui tem alguns teminhas, né? O significado que cada jovem atribui ao trabalho. Cada um, né, pensa de uma forma, alguma realização pessoal, satisfação, felicidade. Outros simplesmente ter um curso superior. Então, aqui tem muita coisa que cada um pensa de fato de uma forma, outro pensa somente como independência financeira e por aí vai. Aqui está falando de desafio. O desafio de romper com a realidade de muitos jovens na hora de escolher uma profissão. Esse pedacinho aqui, ele está falando basicamente esses desafios. Os desafios, quando a gente fala de desafios, são vários. Inclusive aqueles que eu citei há pouco, né? O fato de você ter ou não habilidades na carreira que você quer. E também nós temos que pensar e fazer um planejamento
Eu terei condições, né, de arcar com esse curso que eu escolhi? Porque fica muito difícil também no meio do caminho desistir. Então precisa ser muito bem pensado, muito bem trabalhado. Então, quando a gente fala de desafios, tem desafios de várias formas, inclusive, né, na hora de pensar se terei subsídio suficiente para arcar com os custos deste curso, suposto curso que eu tenha escolhido. Então, quando fala em escolha da profissão, é muita coisa que está envolvido, né? Não é uma coisa que você resolve da noite para o dia. Então, pesa a situação financeira familiar, né? Porque às vezes o aluno ele quer, ele tem habilidade, ele tem competência para aquilo, mas ele não chega na hora do financeiro, ele é impedido ali. Só que vocês também precisam, isso é muito importante, essa fala que eu vou. Vocês precisam esgotar todas as possibilidades. Vocês precisam pesquisar as diversas formas e possibilidades que vocês têm de cursos gratuitos. Tá? Então não pode deixar de fazer Enem, não pode deixar depois de fazer a inscrição no ProUni. Tem as FATECs, tem as ETECs, então tem muita possibilidade de cursos excelentes, renomados, gratuitos. Então vocês também não podem deixar de fazer uma pesquisa ampla das possibilidades de vocês. Tá? Então, às vezes a minha família não tem condições, mas tem outros meios. Eu vou conseguir uma bolsa, eu vou tentar um estágio, eu vou, como eu disse, né, ver esses cursos técnicos, ver as FATECs, né, as faculdades públicas. Então, vocês têm que tentar tudo. Tem as cotas, não pode deixar de ler os critérios do sistema de cota. É muito importante, faz uma diferença sim, tá? Então, eu peço que vocês, na hora de fazer a escolha, na hora de fazer o vestibular, prestem bem atenção, leia esses editais e não desistam, tá? Qualquer dúvida também vocês podem estar me ligando, tirando dúvida caso queiram. Eu me ofereço, tá? Para ajudar, às vezes fazer uma inscrição ou qualquer coisa, explicar alguma coisa que vocês tenham dúvida, tá? A atividade é bem simples. Atividade 1, faça um registro onde você irá nos contar como foi ou será a influência dos seus familiares na hora de escolher, da sua escolha profissional. Então, nessa 1, eu gostaria que você... Por que eu coloquei irá, foi, desculpa, ou será? Porque tem pessoas que já escolheu, que já está definido. Tem outras que ainda vai definir. Tá? Então, umas que os familiares já ajudaram a definir essa escolha, outros que ainda será, porque não aconteceu a escolha ainda definitiva, estão com dúvidas. E aqui na 2, diga com suas palavras qual a sua opinião sobre os obstáculos a serem rompidos na hora da escolha profissional. Então, esses obstáculos, gente, é tudo. Tanto ali, às vezes, aquela divergência, seus familiares pensam em alguma coisa, você pensa em outra, desde a parte financeira, que é talvez uma dificuldade para vocês, talvez o fato de ter que ir embora. Então, tudo isso eu gostaria que vocês citassem aqui. Que vocês tenham uma boa aula. E qualquer dúvida, eu estarei à disposição. Beijos e até!